Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube Pode na Rede. E durante a semana, no canal 527 da Claro, Alto Tietê. É o programa Gestão em Pauta passando na sua TV. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal. E agora estamos com patrocinadores, que são eles, a ZUC Saúde Ocupacional e o Centro Universitário ENIAC. Olha que bacana, pessoal. Pessoal, vamos a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da ZUC e eu vou te explicar. A ZUC oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A ZUC também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A ZUC tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a ZUC Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. Essa rede Alto Tietê, a nossa TV. Se você busca informação, entretenimento e conexão com o que acontece no Alto Tietê, você não pode perder a programação diversificada da TV. A emissora tem o jornal Rede Alto Tietê News, com as principais notícias da região. O Mistura Boa com a melhor gastronomia, mentoria em foco e celebrando com muitas entrevistas. Debate em foco para te atualizar na política. Receita para viver bem. Coberturas, inaugurações. Meu querido Pet. Único programa da região voltado para você que é fã dos pets, além de quadros variados e o varejo produzido pela própria emissora, com os melhores comércios e serviços da região, passando nas propagandas da TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. Siga o nosso canal YouTube Pode na Rede e também os Instagrams da Rede Alto Tietê TV e também Gestão em Pauta 23. Hoje o nosso bate-papo é sobre líderes que curam. Olha que tema bacana, pessoal. Estamos aqui com a Antonella Satiro. Ela vai me corrigir se eu falei certo o sobrenome dela, gente. Ela é CEO do Líderes que Curam TID, mentora de líderes e CEOs, escritora, LinkedIn Top Voice. Olha que bacana. Antonella, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no programa.
Muito obrigada por me receber, obrigada pelo convite. Muito legal conhecer aqui a rede de TV de vocês, saber mais sobre o programa e tudo que está acontecendo aqui de programação, que é super interessante. Poxa, bacana, Tera. E assim, e falar aqui para a audiência que você veio de Curitiba, né? Curitiba, Paraná. Né? Curitiba, fugir do frio, né? Tô muito feliz de estar aqui em São Paulo, que tá frio, mas então você fugiu do frio e chegou aqui no frio. Mas aqui ainda tá um pouco mais quente que lá na minha terrinha, né? Bacana. Mas fala um pouco mais sobre você, a sua jornada, a sua carreira, o que você desenvolve dos seus trabalhos. Muito bacana. Então, vou contar um pouquinho da minha história, né? Antes de tudo, vocês podem me chamar de Tonton. Tonton? Tonton é o meu apelido, gosto que me chamem assim, acho que traz carinho, traz afeto, que é isso que a gente precisa para a vida e para os ambientes profissionais, né? Então, eu gosto muito de estudar, sou nerd, eu fiz 2 faculdades, estudei Relações Internacionais, Turismo, depois eu fiz MBA em Marketing, MBA em Gestão Ambiental, pós em Administração e pós em TI. Então, sempre gostei muito de trabalhar com diferentes culturas, aprender outros idiomas, saber como que as pessoas vivem, o que comem, o que pensam, né? Como que outras culturas olham para a vida através de diferentes perspectivas, né? E isso esteve muito presente na minha vida a partir do momento que eu fui para a faculdade. Né, tive experiências internacionais que a faculdade me mandou para estudar fora, trabalhar em projetos em outros países, aqui na América Latina. Depois fiz, né, estágios. Então, sempre gostei muito disso. E comecei trabalhando numa escola de idiomas, fazendo o marketing dessa escola de idiomas, que foi, inclusive, a escola onde eu estudei inglês, onde eu estudei espanhol. E depois eu segui o caminho para a carreira multinacional, né? Entrei na ExxonMobil e passei 13 anos lá. Então, foi uma longa jornada, passei por diversas áreas da empresa, sou muito grata, porque lá eu aprendi como que uma multinacional consegue ter perenidade nos negócios através de processos, né? Processos dentro das empresas são muito importantes. Quando a gente entra dentro de uma empresa, uma das coisas que mais falta que a gente vê é processo. É verdade. Né? É processo. Então, lá eu aprendi muito esse mindset de olhar para o agora e para o futuro. Né? Olhar para o presente, aquilo que está acontecendo, e como ir do ponto A ao ponto B. Então, a gente sempre trabalhou muito objetivos estratégicos, como desenvolver projetos de longo prazo, como fazer o acompanhamento, follow-up desses projetos, fazer essas implementações, né? Sempre olhando para onde queremos chegar, né? Que também é o que eu vejo que hoje, aqui no Brasil, dentro das nossas empresas, às vezes a gente está tão preocupado como empreendedor, né? De vender o almoço para conseguir pagar a janta, que a gente não desenvolve esse mindset estratégico. A gente fica muito na operação. Então, aprendi muitas coisas, tive grandes líderes, grandes experiências, pude fazer vários treinamentos, me capacitar para ser uma líder melhor, né? Então, passei por áreas de call center, a minha primeira posição foi como assistente de call center, então eu ficava atendendo cliente, aquela loucura. É uma loucura, né? Mais de 30, 40 mulheres juntas, atendendo os clientes, era demais, era sensacional. Foi uma época muito boa da minha vida. Conheci algumas e alguns dos meus melhores amigos na empresa. Depois fui para a área de cobrança, depois fui trabalhar com processos, projetos, aí liderei a área de inovação e, por último, fui para a tecnologia, onde eu passei a ter cargos formais, né? Depois, em 2021, eu fiz a minha transição de carreira para o empreendedorismo, abri a minha primeira empresa, abri uma comunidade de líderes, que é o Human Skills Manifesto, e depois, em 2023, ano passado, abri a Líderes que Curam Treinamento e Desenvolvimento. Poxa, bacana, né? E também, na sua jornada, também você lançou um livro aí, né? Mostra aí para nossa audiência aí, naquela...
Que é o Líderes que Curam, né? De Antonella Satiro a Tonton. Isso Qual que é a aí. editora mesmo? É Editora Buzz. Buzz, né? Pessoal, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o livro aí, viu? Olha que bacana, gente. Ela é autora do livro Líderes que Curam, né? Que é o tema do nosso bate-papo hoje. Isso aí. Poxa, fantástico. Daqui a pouco você vai falar sobre o seu livro, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Legal. Posso falar então Tonton, então? Por favor. Então tá bom, Tonton. Como suas experiências de viagem e contato com diferentes culturas a inspiraram a compreender melhor a natureza humana? Perfeito, que excelente pergunta, né? Eu sempre digo que viajar é se abrir para novas fronteiras, né? Então, viajar é a gente trabalhar e desenvolver a nossa mente, o nosso mindset, né? Até porque quando a gente viaja, a gente se depara com situações inusitadas. Sim. Né? Às vezes uma forma diferente de comunicar, comidas diferentes, experiências diferentes, pessoas, né, que estão trazendo a sua forma de viver. E não existe certo e errado quando a gente olha para outras culturas. Existe o que é normal para essas culturas, Sim. né? Então, por exemplo, você vai para um outro país, na China é comum você comer grilo, você comer escorpião, você comer bicho da seda, você comer cobra e tantos outros animais. E quando eu faço as viagens, eu vivencio tudo isso na pele. Então, tudo isso que eu te falei, eu já comi. Eu já comi bicho da Teve seda, coragem? já comi cobra, já comi... Porque eu gosto... Eu não sei se eu teria coragem não. Não? Não sei, teria? acho que não. E aí eu acho muito interessante quando a gente se coloca nesse lugar, né, para compreender Sim. como que essas pessoas realmente vivem, o que comem, o que fazem, né, onde moram, porque isso faz a diferença, né, para a gente compreender que qualquer barreira, qualquer crença limitante que a gente tem pode ser quebrada, pode ser ressignificada, porque nós vivemos uma vida, o nosso background é repleto de experiências, vivências, nossos pais ou nossos cuidadores, né? A nossa religião, a nossa espiritualidade, aquilo que a gente é ensinado desde criança nos molda. Mas só porque eu aprendi algo, seja bom ou ruim, né? Às vezes a gente tem experiências muito desafiadoras na nossa vida, não quer dizer que isso nos define. Né? Eu posso ressignificar as coisas boas para serem ainda melhores e eu posso ressignificar meus traumas, aquilo que eu vivi que não foi tão legal para mim. Sim. Né? Sim. Então, as viagens me trazem muito essa bagagem de ressignificação e elas marcam os momentos históricos da minha vida e principalmente as transições. Né? Então, até quando eu quando eu decidi sair do CLT para empreender, também fui marcada por uma viagem, por uma experiência. Assim como, depois que eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, que foi meu primeiro livro, eu fiz o meu primeiro TEDx. Minha primeira palestra foi um TEDx e foi em inglês. Olha. E marcou muito a minha jornada. Sim. Porque, óbvio, lá atrás eu não tinha nem ideia o que ia vir aqui pela frente. Então, a vida, ela é uma trama, né, de camadas que vão se conectando e interconectando para a gente perceber como isso nos molda. Então, hoje, olhando para tudo que eu já vivi, para esse passado, eu consigo ver como cada experiência que eu tive dentro desse quebra-cabeça que é a nossa vida, como que ela foi me moldando. E por que eu sou quem eu sou hoje? Por que eu sou a Antonella Sátiro? Por que eu sou a Tonton? Né? O que a Tonton gosta? O que a Tonton não gosta? E isso é muito legal. Quando a gente olha para essa linha da vida e tem orgulho, né, daquilo que a gente viveu, seja bom ou seja ruim, mas como que eu olho para isso? Poxa, muito bacana. Você citou uma coisa aí, né, Tonton, em relação às suas viagens aí, e que realmente são culturas diferentes quando você muda de país para país. Mas até dentro do Brasil também tem as culturas, Total. né? Então, por exemplo, se você vai... Eu frequento o Rio de Janeiro há uns 20, 25 anos mais ou menos, né?
E lá no começo eu não sabia. Lá no aqui em São Paulo, Tonton, é um beijo só no rosto. Sim. E lá, e lá no Rio de Janeiro são 2 beijos. Sim. E eu não sabia. Aí eu fui cumprimentar a pessoa lá no Rio, e eu dei um beijo e a pessoa veio para dar um outro. Eu não entendi, né? Sim. Naquele primeiro momento. Mas depois eu fui perceber, eu fui aprender que lá no Rio são 2 beijos. Então é onde você passa a entender as culturas e respeitar as diferenças. Né? Exato. E trazer isso para nós, essa nossa associação, trazer isso para a nossa jornada mesmo, de entender que embora que as pessoas estão em regiões diferentes, mas que são pessoas, são seres humanos. Exato. Apenas muda a cultura. Mas as emoções, os sentimentos são todos iguais. Exato. Né? E a gente vivencia todos eles. E é interessante, né? Em Minas Gerais, uma vez me ofereceram, não lembro onde que eu estava, me ofereceram alguma coisa para comer e eu não estava me sentindo muito bem. E eu não falei para a pessoa. Eu só falei, obrigada, né? Nesse momento, não quero, eu estou satisfeita. E daí a pessoa falou assim para mim, aqui em Minas não pode recusar comida, né? Daí eu, olha que interessante, né? Em Minas, pelo menos, né, no contexto que eu estava, você falou do beijo, eu lembrei disso. Então, olha que legal. Às vezes a gente vivencia coisas que a gente nem imaginava. Né? E essas experiências fazem a gente se tornar mais empático, sim, mais resiliente, verdade, a gente continuar aprendendo, né? Porque a gente sempre vai ter o que aprender. Sim. E todas essas habilidades são habilidades do futuro elencadas pelo Fórum Econômico Mundial, né? Então, empatia, resiliência, pensamento analítico, isso tudo a gente desenvolve muito quando a gente tem esse choque de culturas. Sim. O conflito. Exato. Né? Porque às vezes a gente acha que o conflito ele é algo ruim, mas o conflito ele é saudável. As empresas mais inovadoras são as empresas que contratam pessoas diferentes, exato, de diferentes perfis, para trabalhar juntas e questionarem o status quo, questionarem o modus operandi da empresa. Por exemplo, você vai para Netflix, que é um grande exemplo de cultura, né, dentro das empresas. Na Netflix, um dos valores e princípios é a inovação. Mas é muito bonito quando a gente coloca na parede da empresa inovação, transparência, não sei o quê, né? Mas aquilo está só na parede da empresa. A gente tem que saber o que... Beleza, é a inovação. Mas o que significa essa inovação? Na Netflix, inovação significa questionar os paradigmas existentes. Então, as pessoas são aplaudidas quando elas questionam o status quo e o modus operandi. Porque é isso que vai gerar inovação. Sim. É isso que vai trazer novas ideias. É isso que vai oxigenar o motor de trazer novas funcionalidades, de trazer novas abordagens, olhar para novos produtos, olhar para esse roadmap de produtos que a empresa vai lançar. Né, e estar sempre à frente do seu tempo. Sim. Então, essa é uma característica das empresas inovadoras, das startups, dos unicórnios, que estão sempre olhando o que eu posso fazer melhor ou o que eu posso fazer diferente. Poxa, bacana, viu, Antonella? Tom, né? Olha, preciso começar a lembrar aqui. Tom, o passo tá bom, mas preciso passar aqui um recadinho, tá certo? Boa, vai lá. Maravilha. Pessoal, deixa eu anunciar aqui os nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, eles contam com inovação e facilidade operacional em segurança e saúde do trabalho. E olha que bacana, com atendimento nacional. Entre no site da Zuc, que é zuc.com.vc e tenha maiores informações. E também o outro patrocinador, que é o Centro Universitário ENIAC, que aliás é referência em Guarulhos, com cursos de graduação e pós-graduação. Entre no site eniac.edu.br e tenha todas as informações necessárias para ingressar nesse conceituado centro universitário.
Os nossos patrocinadores aí, hein, Antonella? Isso aí. Gratidão aí por vocês estarem com a gente, viu? Antonella, continuando aqui, você costuma mencionar sempre que a liderança começa em casa, né? E você cita o seu pai como líder inspirador. Como você consegue aplicar essa aprendizagem na sua própria liderança? Essa aprendizagem na sua própria liderança? Perfeito. Eu brinco que meu pai ele era um coach e ele nem sabia que ele era coach, porque nessa época, né, nem existia ainda, né, os coaches, os mentores, os treinadores. E meu pai sempre me fazia perguntas muito poderosas. E eu achava isso muito interessante. Ele nunca na vida me falou um não. Não vai fazer, não apoio. O que ele fazia quando eu trazia alguma situação para ele, pai, quero fazer tal coisa, pai, quero ir viajar, né? O que ele falava para mim? Ele perguntava, o que você pretende encontrar lá? Né? Por quê? Por que você quer ir? Como você vai operacionalizar? Né? Como que você vai pagar? Né? Então, ele sempre me abria a mente. Porque se a pessoa vai lá e te fala um não, o que acontece? Você fecha o espectro. Agora, se a pessoa te faz perguntas, você amplia o espectro, você amplia a consciência e você abre infinitas possibilidades. Essa é uma característica dos grandes líderes, saber fazer perguntas poderosas. Verdade. Né? E saber fazer perguntas poderosas é uma habilidade que envolve o nosso pensamento analítico, envolve o nosso pensamento estratégico, porque você pode usar o quê, porquê, como, quando, onde, né? Que é os 5 Ws, 2 Hs. Mas para você realmente construir perguntas poderosas, você tem que utilizar várias questões, palavras, conectar um pensamento com outro. Você vai fazer várias sinapses cerebrais para você conectar aquilo que você precisa para abrir a mente das pessoas. E essa foi uma grande habilidade que eu, graças a Deus, tive o contato com meu pai, que me ensinou, né? E depois tive contato com grandes líderes que eu trabalhei na Exxon, que trabalhavam com inovação e tinham esse mesmo comportamento, essa mesma atitude. Então, um dos líderes que me inspirou muito na minha carreira, que trabalhava com inovação, ele fazia exatamente a mesma coisa comigo. Eu chegava para ele, né, porque sempre fui intensa, espontânea e com muitas ideias. Cara, quando eu era mais jovem, então pior ainda, era um furacão. Era tipo... É o furacão Tonton. Era tipo um balão, assim, né? Se não segurasse, né, o balão ia. Então, muito, muito engraçado. E para gerenciar, né, e a gente como líder também tem os nossos liderados, as nossas lideradas que são assim, né? Porque cada pessoa é de um jeitinho. E esse líder me fazia perguntas poderosas quando eu trazia novas ideias. E ele nunca falou não. Ele perguntava, tá, mas como que você chegou nessa ideia? Porque ele queria entender. Porque às vezes o liderado, a liderada vai te trazer uma ideia, mas não sabe por onde começar, né? A pessoa às vezes não tem o mesmo pensamento analítico e estratégico que você como líder tem. Mas se a pessoa tá te trazendo, é porque aquilo, ela identificou um problema. Só que às vezes ela não sabe explicar tão bem, não sabe trazer uma solução que já seja mais assertiva. Então, como líder, a gente precisa fazer perguntas para ajudar as pessoas, a apoiá-las, né, no processo de desenvolvimento delas. E aí ele ia me fazendo essas perguntas e ele sempre me falava no final, me apresente um plano. Olha que bacana. Me apresente um plano. Então, olha só, ele me desenvolvia ao fazer as perguntas e ele me desenvolvia mais ainda quando eu tinha que apresentar alguma coisa para ele. Porque eu tinha que ir com o que, o porquê, o como, quando, onde, e eu depois iria implementar, né? Então, eu ia ter que ter todo esse pensamento analítico, o storytelling, que é uma das habilidades dos grandes líderes, né? Quando a gente olha para esse líder do futuro, esse líder influente, comunicador, são grandes contadores de histórias. Qual que é o livro que mais vende no mundo? A Bíblia.
A Bíblia é feita de parábolas, histórias. Verdade. As pessoas aprendem com histórias. Então, esse líder do futuro, ele sabe contar boas histórias, porque as boas histórias engajam, as boas histórias geram rapport. Você quer aprender com uma pessoa que te inspira, né? Então, isso foi muito interessante para minha carreira. E, claro, naquele momento, eu não via isso como uma habilidade. Hoje, que eu trabalho com isso, com habilidades, ensinando outros líderes, eu relembro dessas histórias e eu vejo, cara, como isso me ensinou e como me impactou na minha própria jornada. E agora, como que eu posso impactar outras pessoas, outras lideranças no Brasil e no mundo, que querem ser e querem se tornar e construir essa liderança do futuro. Poxa, muito bacana. Tom, fale um pouco mais do seu livro, que é o Líderes que Curam. Fala um pouco sobre ele, o que seria Líderes que Curam, né? Boa. Então, Líderes que Curam, pegando o gancho, né, com essa última resposta que a gente teve aqui, os líderes que curam são aqueles que nos ensinam o seu melhor, nos dão o seu ouro, porque eu digo que quando as pessoas nos ensinam com empatia, com humildade, com abundância, contando histórias, elas estão trazendo o melhor delas para nós. Elas estão trazendo o seu ouro. E quando alguém traz o seu ouro, seja através de uma história, um feedback, né? Existem várias maneiras, um livro, né? Te presenteia com algo que é muito bom, isso é a cura. Sim. Isso é cura, isso é curar pessoas. Se eu estou te trazendo o meu melhor, eu estou abrindo o meu coração para te contar uma história, olha que poder isso tem. Porque isso gera rapport, gera conexão. E geralmente as histórias de superação envolvem desafios e envolvem dores. E quando você tem desafios e dores, você tem evolução. Então, se eu estou compartilhando a minha evolução contigo, eu estou primeiro me transformando, porque eu vivi essa história, eu escalei esse morro, eu escalei essa montanha e eu estou trazendo para você. É claro, vai de você, né, ou da pessoa, do liderado, da liderada, querer receber com abundância. Porque eu sempre digo, os maiores ensinamentos, eles vêm da dor. Mas e se nós pudermos aprender a partir do amor, da alegria, da experiência do outro e levar isso para nós? É possível. Por isso eu acredito tanto na educação. Eu acredito que a educação transforma vidas. Sim. Né? E a gente tem muita vida para transformar nesse país. São mais de 200 milhões de pessoas. Poxa, muito bacana. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Antonella. Que aqui você continua aqui, né? Pessoal, líderes que curam. Olha que bacana, gente. Construa sua liderança do futuro com uma equipe motivada, engajada e de melhor performance, né? Muito isso bacana. Aí. Editora Buzz? Buzz, né? Então, daqui a pouco você vai falar onde adquirir esse livro aqui, que ele é fantástico, é top demais, viu, Antonella? Boa. Antonella, eu preciso pedir aqui um breve intervalo aqui, tá certo? Claro. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. Imagine ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, direito, gestão e negócios, engenharia e arquitetura, engenharia e indústria e educação e licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem.
Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. Essa Rede Alto Tietê, a nossa TV. Se você busca informação, entretenimento e conexão com o que acontece no Alto Tietê, você não pode perder a programação diversificada da TV. A emissora tem o jornal Rede Alto Tietê News, com as principais notícias da região. O Mistura Boa com a melhor gastronomia, mentoria em foco e celebrando com muitas entrevistas. Debate em foco para te atualizar na política. Receita para viver bem. Coberturas, inaugurações. Meu querido Pet. Único programa da região voltado para você que é fã dos pets, além de quadros variados e o varejo produzido pela própria emissora, com os melhores comércios e serviços da região, passando nas propagandas da TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. Hoje nosso bate-papo é sobre líderes que curam. Estamos aqui com a Tonton. Ela é CEO do Líderes que Curam TID, mentora de líderes e CEOs, escritora e LinkedIn Top Voice. Olha que bacana, pessoal. Tonton, precisa acostumar aí com esse nome aí, o Tonton aí, né? Boa, boa. Você teve uma experiência imersiva com a tribo Inaua. Ianauá, na Amazônia, né? Durante uma de suas férias. Como essa experiência mudou a sua visão de mundo e a motivou a fazer a transição para o empreendedorismo? Perfeito, Cláudio. Então, eu conheci o trabalho da Uaxi, que é uma das primeiras pajés mulheres aqui no Brasil, lá em Curitiba, né? Eu sou de Curitiba. E participei de um workshop que ela fez lá e gostei muito do trabalho dela. Fiquei apaixonada. Ela lidera muitas pessoas, né, que trabalham junto com ela, e ela faz comitivas para levar a cura por todo o Brasil, para a Europa. Então, é muito legal, porque ela não fala uma palavra em outra língua, né, que não seja o português e a linguagem nativa da tribo, a Ianauá, e ela ensina pessoas no mundo todo. Gente, isso é uma habilidade fantástica, e eu me apaixonei. A irmã dela, inclusive, a Putani, ela ganhou honra ao mérito pelo Congresso Nacional Brasileiro, que a Putani foi a primeira líder mulher pajé, porque antes não existiam pajés mulheres. Só existiam homens. Então, tudo que a gente vê na sociedade, em termos, às vezes, de machismo, tudo, também existia no universo indígena, né? Então, são mulheres que vêm quebrando paradigmas, que vêm transgredindo barreiras e ressignificando. Então, me apaixonei pelo trabalho e eu fiquei sabendo que ela ia levar um grupo de pessoas de todo o Brasil lá para o Acre,
que é onde ela tem a tribo, né? Você tem a tribo Ayanauá, onde ficam todas as pessoas da tribo. E você Yanauá, né? Já tô aprendendo, ó, Yanauá. Isso aí. Isso aí. E você tem também o centro de cura que a Uaxi criou lá no Acre, nas margens do Rio Gregório. E, bom, primeiro que para você chegar lá é super difícil, porque bom, eu fui de Curitiba, né? Mas você vai Curitiba, São Paulo, Rio Branco, aí você pega um carro, você anda 8, 10 horas, aí você espera um barco, aí você fica mais 8 horas nesse barco, e aí também vai depender de como que tá o rio, se tá cheio, se não tá. A gente teve que empurrar o barco, porque é um barquinho pequenininho, né? Nossa. Que tem um motorzinho. E o rio estava muito pequeno porque não estava chovendo tanto. Então, várias vezes durante o trajeto, a gente teve que descer, empurrar o barco, né? Então, eu acho interessante porque você começa a perceber a dificuldade que eles vivem, né? Porque lá não tem energia elétrica, não tem água potável, você está a 8 horas do lugar mais próximo para você comprar comida. Então, são condições muito complexas, né? Você tem que ter gerador. Quanto custa para ter um gerador? Quanto custa para ter uma internet de satélite? Então, é um mundo que é muito diferente, porque eles não têm essa cabeça, esse mindset empreendedor. Inclusive, tem coisas que às vezes a gente explica da nossa realidade, né? Que eles falam que nós somos os nauás, né? Os homens brancos. Eu acho muito interessante que eles pedem, mas me explica o que isso quer dizer? Às vezes, coisas do nosso dia a dia, né? Estou passando por uma dificuldade na empresa, estou com um desafio na escola, com meu filho, com a minha filha. Eles não entendem, porque não faz parte da realidade deles, né? Então, às vezes, você tenta explicar, mas falta contexto. Então, é outro universo. E aí, eu quis viver, né, essa experiência, quis mergulhar no autoconhecimento, e foi uma experiência muito bacana, porque eu pude conhecer mais sobre a tribo, a gente foi estudar sobre liderança indígena, por que os pajés ficam sem comer sal, açúcar, água, sem usar produtos químicos, às vezes durante alguns períodos de tempo sem tomar banho, que aí foi essa dieta que eu fiz, né? Porque aí a gente purifica todo o nosso corpo. O que eu aprendi lá? Com os alimentos industrializados, né? Tudo que a gente come, a gente perde o paladar tanto para coisas muito doces quanto para o sal. Então, ficar 20 dias sem comer açúcar e sem comer sal, quando eu voltei, o meu paladar estava muito limpo. E eu comia as coisas e eu percebia, meu Deus, mas nossa, isso aqui tá muito salgado, isso aqui tá muito doce, não consigo comer tanto. Foi muito interessante. E aí, mergulhar nesse autoconhecimento, nessa liderança indígena, foi muito legal. Primeiro, por ver a liderança da Uaxi, né, do nada, no meio da floresta amazônica, onde existe selva, existem animais, ela montar um centro de cura, onde ela recebe pessoas do mundo todo. É uma mentalidade empreendedora. Sim. Ela teve a visão, a missão, né, da empresa que ela criou, porque é uma empresa, né? E ela sustenta muitas pessoas da família dela. Que bacana. Né? Então, foi assim um trabalho muito lindo, muito profundo, onde ela me ensinou a quebrar paradigmas para não ter medo, para desenvolver a minha coragem. Porque, de novo, a gente às vezes fica na caixa. Sim. Pensa assim, meus pais, funcionários públicos, não venho de família de pessoas empreendedoras. Quando eu decidi trabalhar no CLT e numa empresa, já foi uma quebra de paradigmas total, né? E aí, quando eu decidi empreender, mais ainda. Mais ainda. Então, e a gente tem essa questão, né, da família, de se preocupar, nossa, o que meu pai vai pensar, o que minha mãe vai pensar, né, como que vai ser essa transição. E também eu tinha muito
essa questão da estabilidade, que na verdade a estabilidade, ela não existe. A gente acha que tem uma vida estável estando no CLT, ganhando seu salário ali mensalmente. Só que tudo pode acontecer e tudo pode mudar a qualquer momento. Qualquer momento. Da história. Só que a gente tem uma falsa sensação de estabilidade. E a gente sabe disso, teoricamente. Mas nas nossas crenças limitantes, no nosso inconsciente mais profundo, o que a gente aprendeu? Que o CLT ou que o emprego público nos dá estabilidade e perenidade. Então, foram muitas crenças a serem quebradas, até porque eu sabia que eu queria trabalhar com treinamento, desenvolvimento, queria dar mentoria, já fazia isso na empresa, né? Durante muito tempo, implementei programas de coaching na empresa e tudo, mas foi um salto de fé, né? É um salto de fé, que nem quando você vai pular de paraquedas, né? Você tem um medo, você tá ali com a barriga, eu sinto muito, né, na barriga, no estômago, eu sou canceriana, sinto muitas emoções, então você tá ali, você tá nervoso, você tá praticamente nem respirando, você chega no topo da montanha, você olha lá para baixo, você vê aquela infinidade de coisas, mas tudo muito pequenininho. Né? E isso é muito interessante porque é essa analogia que a gente tem que fazer com a vida. Quando você está olhando para o teu futuro, para aquilo que você quer construir para você, você está vendo tudo muito pequenininho, porque aquilo ainda não é real. Então, quando você dá esse salto de fé, você não sabe o que você vai esperar. Mas quando você pula e você ultrapassa o medo, e você ultrapassa a ansiedade, e você começa a planar, e você começa a sentir o ar, o vento, a montanha, os cheiros, você começa a sentir a natureza. Essa é a verdadeira sensação de liberdade. Que é isso que eu tenho sentido hoje. Nossa, e não é bacana, hein, não é um caminho, né, que você faz de uma forma rápida. Não, né? Eu estou empreendendo há mais de 3 anos. Hoje eu estou vendo as coisas acontecerem. Quantos saltos de fé eu tive que dar, quanto trabalho, quantas horas dedicadas, quanto estudo, quanto comprometimento, quantas crenças eu tive que ultrapassar, né? Eu tinha vergonha de falar em público, eu não gostava de tirar foto. Quando eu falava, às vezes eu gaguejava. Eu tinha dificuldade para formular argumentos. Eu não falava como eu falo hoje. Então, tudo isso foram coisas que eu fui quebrando pouco a pouco, abrindo a cabeça, expandindo a minha neuroplasticidade cerebral para conseguir chegar onde eu tô hoje. Poxa, muito bacana a sua história, viu, Tonton? E lindo, viu? Parabéns. Obrigada. Eu preciso passar aqui novamente o recadinho aqui nos nossos patrocinadores, tá bom, Tonton? Com certeza. Bora, patrocinadores que fazem a gente estar aqui. É verdade, Tonton. Né? Que lindo, obrigada. A Zuc Saúde Ocupacional, eles contam com a inovação e facilidade operacional em segurança e saúde do trabalho e com atendimento nacional. Entre no site zuc.com.vc e tenha maiores informações. E também o Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação. Entre no site eniac.edu.br e tenha também todas as informações necessárias para ingressar nesse conceituado centro universitário. São os patrocinadores, né, Tonton? É isso aí. Obrigada, galera. E assim, a gente está indo aí até para alguns minutos finais aí, né, Antonella? Mas eu queria entrar aqui uma pergunta aqui. Você é conhecida por ter a habilidade de enxergar a alma das pessoas, né? Isso é apenas um mito ou você realmente possui essa capacidade? Vamos lá. Então, o que é enxergar a alma das pessoas? Vamos começar pelo contexto e pela definição, né? O que é isso? Quando a gente fala de habilidades humanas, é sobre pessoas, né? Como que eu me vejo no outro e como que eu me vejo em mim, né? Então, eu reconheço os semelhantes, eu reconheço aquilo que eu tenho e às vezes eu não reconheço aquilo que eu não tenho.
né? Então, é muito interessante quando a gente passa a olhar para as pessoas com esse olhar de curiosidade genuína. Né? Curiosidade genuína é o que, de novo, nos leva à inovação, à criatividade, a fazer diferente. Né? Então, se eu desenvolvo a minha curiosidade genuína muito através da conversa, da escutativa, de fazer perguntas poderosas, eu estou aprendendo sobre o outro, né? E olhando para as pessoas como seres humanos únicos, em essência, com seus dons, com seus talentos, com aquilo que você tem de melhor, eu vou ver você, eu vou enxergar você. Eu não vou ver só mais uma pessoa, um número, né? E é isso que eu digo que a gente tem que olhar dentro das empresas. Não é o crachá que me define, não é o meu número de empregado, de colaborador que me define. É quem eu sou como pessoa, como ser humano, né? Com as minhas características fortes e com as minhas áreas de melhoria. Então, olhar a postura, olhar o tom de voz, olhar como que a pessoa se comunica. Tudo isso é olhar no olho. É realmente olhar para a pessoa como ela é, né? E ter essa curiosidade genuína é o que os grandes líderes fazem. Os grandes líderes da humanidade, eles ouviam as pessoas, né? E eles se comunicavam muito bem com essas pessoas. E não pensavam necessariamente, né? E não pensavam muitas vezes no seu quadrado, né? Um grande exemplo que eu sempre trago é Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um dos grandes líderes da humanidade. É verdade. Ele conseguiu transformar uma situação na África do Sul, que era o apartheid, onde muitos outros, né, tentaram e não conseguiram. Mas como que ele conseguiu ressignificar o mindset das pessoas para as pessoas entenderem que a cor da pele não diferencia as pessoas. Todos são seres humanos, todos vêm ao mundo da mesma forma, do mesmo jeito, com os mesmos órgãos, com as mesmas capacidades. O que nos diferencia é a forma como a gente vê a vida. Todos nós podemos ressignificar. É claro que para alguns vai ser mais fácil e para outros talvez seja mais desafiador pelo contexto onde nós estamos inseridos, pelas condições de vida, pelo acesso que a gente tem. Mas sempre é possível através da educação, através de nós olharmos para a vida, né? Todos nós já perdemos pessoas. Por exemplo, quando eu perdi meu pai, foi uma das situações mais desafiadoras que eu tive. Meu pai me teve ele já tinha 50 anos. E ele teve câncer, ele faleceu com 80 anos. Era a terceira vez que o câncer estava voltando. E, num primeiro momento, a gente sempre passa pelas fases do luto, né? E uma das fases que eu passei foi a negação. E foi, poxa, que saco, perder meu pai com 30 anos de idade. Uma idade que eu estava super jovem, tinha tanto ainda para viver, queria que ele estivesse comigo nos momentos mais felizes da minha vida, e ele não estaria lá. E às vezes você tem a raiva dentro de você, né? Você tem a raiva dentro de você. E eu tinha uma líder que era colombiana, ela me ajudou muito nesse período que meu pai estava doente, ela me curou, né? E eu lembro que assim, logo depois que meu pai faleceu, eu entrei na igreja e comecei a rezar. E eu pedi, Deus, por favor, me ilumine. O que eu posso fazer para tirar esse sentimento de dentro de mim? E me veio um pensamento muito forte, que foi, ao invés de pensar que droga, ou que ruim, ou qualquer outra palavra, né, que eu vivi apenas 30 anos da minha vida com o meu pai, eu ressignifiquei isso para... Que bom que eu vivi 30 anos da minha vida com um dos melhores líderes que eu poderia conhecer. Poxa, que lindo, viu, Antonella? Então, é isso. É isso. Quando você olha para a história dos grandes líderes, as pessoas que, de alguma forma, estão transformando o mundo, todo mundo tem dor, todo mundo tem sofrimento. Cada um do jeito que precisava viver nessa vida, né? Então... é muito interessante quando a gente olha dessa maneira para ressignificar. Poxa, assim, eu tô aqui praticamente sem palavras, viu, Tonton? Porque é uma linda história, os desafios que você passou. E eu acho tão lindo que você reconhece aí o seu pai como um grande líder, né?
E eu tenho certeza que ele tem aí uma grande filha e que você vai continuar com essa jornada, né? Que é cuidar e curar pessoas. Isso. Muito lindo. Tonton, eu vi uns cartõezinhos aqui. O que seriam esses cartões, Antônia? Esse, gente, Eu vi aqui, ó. é o nosso oráculo dos líderes que curam. Ah. Então, eu vou tirar agora o seu oráculo. Sintoniza com a energia que você está hoje e com a mensagem que o universo vai trazer para você. Tá certo, eu escolhi um cartãozinho. Uma carta. Uma carta, tá. E daí você vai ler para mim. Tá bom. Meditar no alto de uma montanha como um monge é fácil. Difícil é ser zen no meio do caos da vida real. É sua. Nossa, obrigado. Para você colocar em algum lugar, para você se lembrar. O que isso quer dizer? Né? O mundo está tão acelerado, são tantos estímulos, tantas coisas que a gente precisa olhar, estar atento. Né? Uma das commodities que a gente tem na nossa vida hoje é estar no nosso estado de presença. E como líder, nós precisamos estar nesse estado, porque é sobre pessoas. E o paradigma do líder do futuro, qual que é? Não é a equipe que trabalha para mim. Sou eu como líder que trabalho para minha equipe, a favor da minha equipe, em prol dos objetivos que a equipe precisa atingir. Né? Então, essa é a liderança do futuro, esse é o líder que cura. Então, trabalhar a minha saúde física, a minha saúde mental, a minha saúde espiritual. Esse é o paradigma do líder completo. Franklin Covey, que escreveu, né, Os Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, fala disso. A gente só alcança plenitude, se é que é possível alcançar a plenitude, né, porque é uma construção, são momentos, né, assim como a felicidade. Felicidade são momentos. Então, para alcançar aquilo que a gente quer construir, para ter a nossa vida mais próspera e mais abundante, eu preciso me trabalhar. Sim. Eu preciso me autoliderar. Se eu não me autolidero, eu não lidero ninguém. Verdade, Tonton. Né? Então, o líder é exemplo. As pessoas que estão ao teu redor vão te ver como exemplo. Então, acho que a gente tem que trabalhar isso, né, muito dentro de nós. Então, eu cuido muito para fazer exercício, por mais difícil que seja, às vezes acordar cedo, acordar no frio, ir lá e fazer, porque a minha saúde, eu só vou estar bem se a minha saúde está bem. Aí eu vou fazer minha meditação, vou fazer as coisas que eu acredito, né? Porque aí eu vou conseguir realmente alcançar aquilo que eu nasci para ser e alcançar aquilo que eu nasci para realizar. E quando a gente está nesse propósito e construindo, porque o propósito não é tipo, ups, tropecei no meu propósito, né? O propósito se constrói dia após dia para se deixar um legado. Nossa. Então, fantástico. Eu estou aqui admirando aqui, né? Sem muita ação com essa história, com esse aprendizado, com esse conhecimento. E assim, Tonton, poxa, eu quero realmente assim agradecer por você ter vindo até aqui, né? E trazer essa história, né? Eu quero que você deixe as suas considerações finais. Rede social, reforça a sua rede social. Aonde encontrar o seu livro, que é top demais. Obrigada, gratidão. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite novamente. Né? É muito legal quando a gente se conecta com pessoas que estão nessa jornada e se transformando e transformando o mundo. Né? Então, considerações finais, o que eu posso dizer aqui para quem, né, está nos vendo? Foque em você. Né? Se o avião está caindo, e a gente precisa pular desse avião, precisa sair, ou qualquer coisa, né, que a gente precisa enfrentar num momento de turbulência, o que a gente faz por primeiro? A gente coloca a máscara de oxigênio na gente mesmo. Verdade. Né? Então, é essa premissa que a gente tem que levar. Faça tempo para você, dedique tempo para você estar bem. Isso tem que ser primordial, isso tem que ser prioridade na nossa agenda. E na correria do dia a dia a gente esquece. Eu digo sim para todo mundo, eu aceito os convites, eu não digo não. E aí, eu não estou me colocando, né,
à frente das minhas necessidades, me colocando em primeiro lugar. E é isso que a gente tem que fazer. Porque só assim eu vou ser exemplo, só assim eu vou conseguir liderar com coragem. É esse salto de fé que a gente precisa ter. E tudo começa no autoconhecimento, que é o que eu falo, né, no livro. Esse autoconhecimento. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que me faz mal. Às vezes a gente faz coisas que nos fazem mal sem perceber. Porque a gente não está no nosso estado de presença. Então, se eu estou no meu estado de presença, não é que eu vou observar e perceber tudo, mas eu vou perceber mais coisas, porque é um processo de evolução. Então, eu falo sobre isso no livro, conto histórias práticas, né, o que eu vivi, o que os líderes me ensinaram, conto também sobre ferramentas, técnicas que nós podemos usar para nos desenvolver como líderes, desenvolver as nossas equipes. O livro, estou muito feliz, porque ele entrou para a lista de mais vendidos, logo quando eu lancei, então estou bem feliz. Mostra aí para nossa audiência aí o seu livro novamente. Dos líderes que curam. Então, o livro está disponível em todas as livrarias do Brasil, online também, você pode comprar pela Amazon, tem pelo próprio site da Buzz, Magazine Luiza, tá em todos os sites, é só procurar livro Líderes que Curam no Google, que daí já vai aparecer. Minhas redes, né, tá aqui para vocês, Antonella Sátiro no LinkedIn, Antonella Sátiro no Instagram. E para saber mais sobre a nossa empresa, sobre treinamentos, desenvolvimento, mentorias, workshops, palestras, sigam Líderes que Curam no LinkedIn e Líderes que Curam Oficial no Instagram. A gente sempre está compartilhando esse tipo de conteúdo que eu compartilhei aqui com vocês e vai ser um prazer recebê-las para essa nova era de uma liderança que cura, que inspira e que traz o seu melhor para todas as pessoas que estão junto conosco na jornada. Obrigada. Uau, que lindo! Novamente gratidão, Tom, maravilha. Podia ficar aqui o dia todo falando com você aqui, viu? Que delícia. Pessoal, quero novamente agradecer a nossa audiência, aos nossos apoiadores da BRH Brasil e APG Portugal e aos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional e o Centro Universitário ENIAC. Me acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn estou como Cláudio Luve, no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Meu forte abraço. Tchau, tchau.